Este programa é livre para todos os públicos. Feche seus olhos, porque agora você está ouvindo a minha voz, mas eu quero que uma segunda voz agora fale com você. E essa sim, agora é a mais importante. É a voz do Espírito Santo. O fenômeno de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre eles, logo em seguida Pedro está falando, ele fala na sua língua, mas cada um entende da forma que o Espírito Santo quer que eles entendam. Significa que cada um de nós que estamos aqui ou em casa, nós precisamos ouvir a voz de Deus. E Deus se comunica individual, pessoalmente com cada um. E é isso que nós pedimos agora. Fala conosco, Espírito Santo. Fala conosco como tu falaste com os profetas, os patriarcas, e também falaste com a Virgem Maria. Foi tu que dissestes, pela boca tua, Espírito Santo, que o Pai disse, tu és o meu filho amado. E nesta manhã vem comunicar o teu amor aos nossos corações. E o teu amor, teu nome é o Espírito Santo. Só o Espírito Santo de Deus pode nos levar, cada um de nós, a se apaixonar por Jesus Cristo. Abençoa nossos ouvidos. Pentecostes também, os ouvidos foram abençoados, para que eles possam ouvir, os que estão em casa ou aqui, eles possam ouvir aquilo que tu queres. Mas acima de tudo, toca o nosso coração. Porque é no nosso coração que a semente germina e ela dá fruto. Obrigado, Espírito Santo, por estar conosco todos os dias de nossa vida. Amém. Podemos sentar, vocês que estão aqui. Você também que está em casa, pode sentar, pode ficar agora preparando o almoço do domingo. Eu não preciso dizer, vocês todos que estão aqui, família Obra de Maria, amigos, você também que está em casa, que eu aqui estou em casa. O Frei Josué ontem sentiu no coração uma mensagem do Padre Jonas, e a gente tem muito medo de trazer um pouco essa locução espiritual, porque a gente quer ligar muitas vezes a outras religiões, porque quem morreu acabou nada. Mauricélia está aqui. Esses dias eu fui rezar no túmulo do meu pai e da minha mãe. Eles se ausentaram um pouquinho, depois eu demorei, eles chegaram, eu vi que eles tiraram foto, eu estava lá. Eu sei que eles não estão ali, mas espiritualmente eles estão. Eu rezei pedindo a eles por mim. E sei que eles estão rogando a Deus por mim. E o Frei sentiu isso. E eu confio muito na mística, na espiritualidade, na autenticidade do Frei Josué. E ele mandou até a mensagem, está ali escrito. Eu falei com a Luzia ontem, que o Padre Jonas mandou dizer, olha, diga a eles que eu estou feliz. E o Padre está feliz mesmo. Porque eles, mais uma vez, estão ali. E eu estou feliz demais. Diga a eles que eles estão em casa. Eu sei que o Padre está realmente feliz por nós estarmos aqui e que nós realmente estamos em casa. Aqui eu me sinto em casa. Aqui eu vinha muitos anos antes do que existia a Obra de Maria. Aqui eu vinha beber, principalmente contemplar as maravilhas que Deus iniciava na Igreja do Brasil através do Padre Jonas. Está Assis aqui, está aí Assis. Assis é um dos que cantam aqui, é um dos primeiros que está comigo. Muitas vezes ele veio comigo, eu vim só, aventurando muitas vezes de ônibus, nessas avenidas aí, nessa BR, a gente parava pedindo carona, Cruzeiro, Ietequeluz, Cachoeira, porque nós queríamos vir aqui. Aqui eu estou em casa. Então eu também me sinto à vontade de dizer que o Padre Jonas está conosco, está comigo, e eu quero trazer ele muito para junto de mim. Porque eu reconheço que na Obra de Maria tem pessoas que pregam muito bem. Eu sou feliz, hein?
Salomé, por exemplo, ela prega bem demais. Ela diz, não me imponham. Mas dá o microfone a ela, ó, que ela fica 1, 2 horas naturalmente falando. Até pegou os minutos ontem de Kerlane. Mas ela diz, não, eu não prego. Mas ela prega muito bem. Lá o Vaticano, não estamos querendo aí uma pregadora falar sobre Nossa Senhora. Gilberto, quem você acha que é melhor falar sobre Nossa Senhora? Se vocês querem a melhor, é Salomé. Então a gente confia em você, nós vamos levar Salomé. Mas eu sou assim, ela reza 2, 3 meses antes, ela faz jejum, não sei quantas Ave Marias, prepara, lê um monte de livro, anota um monte de coisa, depois anota de novo, renota novamente. Já eu não sou assim. Se eu anotar, não adianta nada do que eu anotei, para não perder tempo, eu fico apenas entregando ao Espírito Santo, e hoje o Padre João está do meu lado aqui rogando por mim. Mas também, quando eu digo da alegria de estar aqui, eu também quero dizer da alegria, do lado de Salomé ali, está o casalzinho perfeito. Deus uniu eles também por conta dessa obra. Como é, tá, Luzia? Deus uniu os dois por conta dessa obra. Eles se amam demais, mas Deus tem os propósitos quando une as pessoas. Então, está aqui a Paula e o Felipe, que também nos viram aqui nascer e crescer aqui dentro como família Obra de Maria. E eu sei que esse carinho deles estar aqui, o Eta Luzia, certo também que vão aparecer, é tudo fruto do grande amor que o Padre Jonas tem, porque ele não deixou de ter, pela Obra de Maria. Então eu realmente estou feliz de estar aqui, e mais feliz ainda, por nesta manhã, coube a mim e a nós todos, falar de um tema que o Padre Jonas dominava muito. O Padre Jonas falava bem sobre tudo, porque ele também era professor, era salesiano, trabalhava com jovens, o padre sempre leu muito, estudou muito, ele foi sempre muito inteligente, mas, depois que foi batizado no Espírito Santo, jorrou essa corrente, essa água toda, que é a Canção Nova, de graça para toda a igreja, essa fonte de inspiração, inclusive de diversos carismas para a igreja, foi sempre a Canção Nova. Então, o tema que o Padre Jonas mais gostava de falar, eu não preciso dizer que era ser batizado no Espírito Santo. O Padre Jonas, se desse qualquer tema a ele ia em frente. Mas quando falava para ele, Padre, o senhor tem que falar e levar as pessoas a ser batizadas no Espírito Santo. Ele disse, deixem comigo, que eu sei fazer isso muito bem. E ele sabia fazer isso muito bem. E ele gostava de um texto do Evangelho, que eu vou trazer hoje. Não vou fazer como Salomé. Salomé trouxe as rosas, porque o Padre Jonas, as floriculturas todas vão canonizar o Padre Jonas rapidamente, porque haja rosas que eles vão vender. Porque é verdade, foi o Padre Jonas que disse para ela, nunca mais deixe de oferecer rosas à Virgem Maria. E Nossa Senhora realmente tem transformado essas rosas todas que ela entrega a ela em graça para esse carisma. Amém? Então, o tema que o Padre Jonas gostava muito era sobre o batismo no Espírito Santo. Ele amava demais. Eu me sinto feliz hoje de poder testemunhar, falar um pouco sobre essa grande graça. Inclusive o Papa Francisco tem falado muito. Eu tenho um discurso, eu tenho carta dele, inclusive dirigida a mim, pedindo que a gente leve, a gente faça que essa graça do batismo no Espírito Santo vá para toda a igreja. Hoje ninguém bate mais, porque aí vai ter que bater no Papa, porque é o Papa que intimou, determinou, faz parte dos escritos, de decretos, de orientações dele, inclusive pastoral para a igreja, a experiência do batismo no Espírito Santo. Mas o padre apanhou demais, de bispo, de cardeais, de leigo, de congregações religiosas, sem ter que determinar movimento nenhum, fruto também de uma época muito sobre essa questão do batismo no Espírito Santo. Talvez foi uma das coisas que o Padre Jonas mais sofreu, mais apanhou, foi em função dessa palavra, ser batizado no Espírito Santo. Ou ainda mais, orar em línguas. Mas o padre foi de uma fidelidade incrível. Ele nunca renegou, ele nunca deixou de ser fiel até o fim naquilo que ele experimentou. Como disse o apóstolo Paulo, aquilo que eu experimentei, eu tenho que transmitir.
E ele era muito fiel, inclusive muito firme em dizer, eu, inclusive, como padre, já não rezava mais, já não tinha mais gosto de rezar texto, nem de ir para a igreja, de nada. Numa crise terrível de fé, fé não, poderíamos de fé, o padre nunca disse assim, crise de fé, mas numa crise terrível que ele estava, ele realmente mudou completamente, se tornou um novo homem, depois que foi batizado no Espírito Santo. Então, qual era o texto do Evangelho que mais o padre Jonas gostava de ler? É um texto longo, inclusive, está nesse Evangelho, o texto do Evangelho que eu mais gosto de dizer, que é João 3,16. Deus amou de tal maneira o mundo, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Então é João, você também que está em casa, a Bíblia que eu mais uso é a Bíblia Ave Maria. Eu herdei do padre Jonas, depois aí pedir aí a CNBB para também divulgar a Bíblia deles, e também a Canção Nova ajudou, mas eu nunca saí dessa Bíblia, eu gosto demais dela, eu nem consigo rezar com outra Bíblia, é a Bíblia Ave Maria. Então, João 3:1, conversa de Jesus com Nicodemos. Como vocês sabem, Nicodemos era religioso. É muito importante nós entendermos isso. Porque às vezes a gente diz, o que é que eu preciso mais? O que é que eu tenho ainda que fazer? Se eu já vou para a igreja, se eu já tenho fé, eu já tenho prática religiosa com os sacramentos. Nicodemos, ele jejuava, sabe quantas vezes por semana, Assis? 2 vezes. Eu não faço isso. Salomé faz. As irmãs querem Patrícia, olha, Felipe e Paula, bom para levar para a viagem, é as irmãs do Instituto Hess. Elas não comem. Elas não comem a pão e água, e tem um dia que elas fazem jejum, o hotel deveria dar 50% de desconto. Porque ficamos juntos, eu, a Paula, Felipe, Salomé, a gente via elas, mas para comer, eu não acho que eu não vi elas durante esses dias uma vez comer. Eu sei que elas comem. Mas elas são uma gracinha, aquelas irmãs, não é? Que Deus abençoe também o ministério dela. Mas ele jejuava 2 vezes por semana. Ele fazia uma segunda coisa muito importante. Ele rezava 3 vezes ao dia. É raro, é? É raríssimo uma pessoa. Padre Jonas rezava mais. Padre Jonas rezava o dia todo. Padre Jonas só parava de rezar, porque ele também rezava lento, quando ia tomar café, quando a gente chegava, quando era o almoço. Fora isso, o Padre Jonas ficava o dia todo rezando. Porque está falando tanto do Padre Jonas, porque morreu, não. Na verdade, a gente apenas sai do mundo para o mundo espiritual. O Padre Jonas continua forte, continua intercedendo para que a Canção Nova, a obra de Maria e a igreja continue fiel ao batismo no Espírito Santo, como sempre. Mas também o padre era ligadinho a mim, hein? Ele gostava quando eu falava, hein? Uma vez eu estava pregando no Estádio Olímpico de Roma, não sei quem estava, Assis. Corre lá. Eu disse, o que é que aconteceu? Não, pare tudo. Acho que foi Salomé ou alguém, Kerlando. Padre Jonas quer falar com você. E eu cheguei lá, ele estava assim, ó, o melhor pregador, a melhor pregação. Eu disse, padre, de quem foi? A sua. Isso é só para me agradar. Disse, não, o verdadeiro discípulo supera o mestre. A melhor pregação foi a sua. Você já sabe, né? É filho e pai, não podia ser diferente. Mas eu gosto de dizer para vocês, de verdade, o Padre Jonas foi sempre um exemplo, o tempo todo, do que é ser uma pessoa de Deus. Mas voltando aqui à história, ele era altamente religioso. Para dizer que o Padre Jonas rezava, Nicodemo também rezava. E rezava 3 vezes por dia. Vocês sabiam, inclusive aqui no Evangelho, ele era um doutor da lei. Ele era um fariseu. Fariseu era tipo de santidade.
Era alguém de uma vida irrepreensível. Bem, apesar que o Evangelho também critica, vocês dizem e não fazem. Mas era um mestre do ensinamento. É alguém que era respeitado por todos. Então ele era cumpridor dos 10 mandamentos. Mas eu já deu tempo suficiente para vocês pegarem o Evangelho. Porque Padre Jonas também dizia, não faça nenhuma pregação sem trazer a palavra de Deus, pelo menos um momento. Isso eu aprendi dele. Não o façam. Tragam, porque a fé vem, e vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aqui é para você marcar, João. Então vamos lá. Conversa de Jesus com Nicodemos. Todo mundo? 3:1. Havia um homem entre os fariseus, chamado Nicodemo, príncipe dos judeus. Esse foi ter com Jesus à noite e disse. Seguramente ele foi à noite, é um mistério. Talvez um pouco preocupado, que os outros iam dizer, etc. Mas ele já estava impressionado com Jesus. Ele disse, Rabi, sabemos que tu és um mestre vindo de Deus. Olha, ele reconhecia que ele não tinha vindo de baixo, ele tinha vindo do alto. Tu não és qualquer pessoa, hein? Tu não fazes essas coisas que tu fazes se Deus não estivesse contigo. O 3, replicou-lhe, em verdade te digo, que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemo perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe, nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Não te maravilhes que eu tenha te dito isto. Necessário vos é nascer de novo. Diga amém. Dizer para Filipe, necessário vos é nascer de novo. Filipe vai entender. Dizer para Martom, tu precisa nascer de novo. Ele vai entender. Dizer para mim, eu vou entender. Eu preciso nascer de novo, ser uma pessoa nova em muitas coisas. Dizer para a samaritana, ela ia entender. Dizer para Zaqueu, que era ladrão, ele ia entender. Ele ia entender. A samaritana, ela ia entender. O ladrão do lado da cruz, ele ia entender. Mas dizer a um príncipe dos judeus, um homem religioso, de prática religiosa fiel, ele não entendeu. Ele não compreendeu e fez essa pergunta. E uma criança uma vez também perguntou, de 6 anos, as crianças hoje são paradas. Criança hoje pequena, eu tenho um neto, não fala, mas é virado ele já. Então, uma criança de 6 anos, o dever de casa da escola. Fale sobre um novo nascimento. O que você puder falar sobre o novo nascimento, você escreva. Pergunte à mamãe, titia, vovó, seu irmão mais velho. O seu dever de casa é falar sobre a vida, o nascimento. Como você nasceu. Sobre nascimento. E a criança chegou com um caderninho, escrito pela professora, falar sobre o nascimento. E ele começou. E a primeira pergunta que ele fez foi para a avó. Vovó, como é que você nasceu? E ela disse, como foi que ela nasceu? Não foi o avião que trouxe, mas foi a cegonha que me trouxe. E o que é uma cegonha? É um pássaro grande. Vem de noite, posa, e você nasceu. E ele ficou pensativo, e foi para a mãe, e perguntou à mãe,
mamãe, como é que você nasceu? Como é que eu nasci? A cegonha me trouxe. E ele, e como é que eu nasci? A cegonha lhe trouxe. E ele levou escrito. Quando chegou num dever de casa, estava lá escrito pelo garoto. Durante terceira, segunda, primeira geração, durante 3 gerações, na minha casa não houve um parto natural. Significa que ele não engoliu a história. Então, Nicodemos também não entendeu, não compreendeu. E ele perguntou, como vai acontecer? E Jesus dá uma explicação mais simples possível, insiste 3 vezes, necessário vos é nascer de novo. E dá exemplo do vento. Não sabe de onde vem, nem para onde vai, e assim acontece com aqueles que nascem de novo. Queridos filhos que aqui estão, amigos, pessoas que eu quero muito bem, você que está em casa, a experiência do batismo no Espírito Santo não se compreende se não for com o coração. Tem muitos estudiosos na Igreja Católica, no mundo, que tentam buscar explicação com a razão. Não vai conseguir. Tem que ser com o coração. Você só vai compreender, ela se torna muito simples, por isso que eu estou sendo exemplo dessa criança, se você experimentar. Na medida que você experimenta, fica tudo totalmente iluminado e claro, e você entende perfeitamente o que é experiência, e você consegue rapidamente viver e ajudar outros também a viver essa experiência, que fica acessível agora a todos, de criança, jovens e adultos, porque a experiência de Pentecostes é para todos. Amém? Eu quero trazer alguma experiência para tornar o mais simples possível essa compreensão. Por exemplo, na obra de Maria, tem um processo de transformação que eu acho fantástico. Paulo e Filipe esses dias vão me visitar, eu vou mostrar a eles que vale a pena. Era apenas um só pé de rosa que eu tinha. Mas agora, quando eu trouxe essa experiência, hoje se multiplicou lá. E muitas casas da obra de Maria hoje tem. É um pé de rosa, parecida com essa cor aqui. Tá certo? Só que ela é desse tamanho. E esse pé de rosa, ele cresce 5 metros, 10 metros, ele torna uma grande árvore frondosa e gera muitas sementes, gera muitos frutos. Elas rapidamente se multiplicam. Ela, durante o dia, ela tem 3 cores. Vejam o que é que a natureza faz. Ela é rosa, essa cor. Depois ela é totalmente vermelha. Não tem nada de rosa mais, ela é um vermelho escuro, bem vermelho, sangue. Depois ela dá um chauzinho. Ela diz, essa cor não me agrada mais hoje, essa cor rosa não me agrada hoje, agora eu sou branca. No mesmo dia, eu sou branco, eu sou vermelho e eu sou rosa. E é muito bonito quando começa o processo de transformação. Às vezes eu falando para os jovens, eles ficam lá tirando foto. Vão 2, 3 vezes só para ver a mudança dela. Mas, além dessa rosa, o grão, por exemplo, o grão ele morre, depois ele vira um fruto. O lírio do campo, que é o que mais tem na obra de Maria, porque eu cato na África, onde eu passo, eu pego eles. Eu pego, por exemplo, de Jussaral, dos canavieiros de cana-de-açúcar. Eu tenho rosa e tenho um vermelho deles lá. Na obra de Maria tem lírio do campo que chega a mais de 1,5 metro de altura. Tem uns que, inclusive, faz incenso branco. Faz incenso dele, porque eu saio catando. Ele pega, muitas vezes, um calor, Filipe, de 50 graus. Queima completamente. Queima tudo. Porque quando se queima a cana-de-açúcar, vocês sabem, fica só o talo. Basta chegar a chuva, ele fala, nascer da água e do Espírito. Por isso que com o linguajar espiritual, só entende quem experimenta. Então, basta cair a água, ele brota.
E sabe como é que ele já brota? Ele já brota com afro. E assim se tornam esses lírios lindos, que nem Salomão, no apogeu de sua glória, se veste tão bem contra eles, diz o Evangelho. Mas também tem outra experiência que eu gosto muito. Por exemplo, às vezes lá em casa tem as pragas das lagartas. E vocês talvez saibam, tem alguma lagarta que elas são perigosas. O pelo, aquele cremezinho amarelo, pode inclusive cegar, se você não tiver cuidado. Então, muitas vezes lá em casa, de repente, tem uma chuva de lagarta. Porque ela é uma floresta. Mas é muito interessante a história da lagarta. De repente, elas estão circulando por ali, as meninas saem correndo, as crianças. Já são educadas, cuidado, tenham medo. Algumas vezes, os maiorzinhos pegam uma vara, pá, sai matando. As meninas ficam rindo. E alguns mais corajosos, como o de Jário, chega, pisa. Mas essa mesma lagarta, que muitas vezes estão rasteando, são pisadas pelos homens, levam o cacete dos homens, de repente elas começam a tirar onda, rir de nós. Por quê? Porque a lagarta, vocês sabem, de repente ela sobe, fica no casulo, ela dorme, a natureza cobre ela, fica como um tapete branco, e depois ela se torna uma das belezas, uma das figuras mais pintadas por grandes artistas, por criança na escola, por caderno, quadro, se torna o quê? Umas lindas Quem é que não gosta de borboleta, de tirar foto, apreciar? Então, elas, de repente, começam dançando lá no condomínio. A gente está no evento, elas começam a sobrevoar a gente. Elas passam por um processo de quê? De transformação. Vocês estão entendendo ou não? Como não é possível? Se Deus pode fazer assim com a natureza, não pode também fazer com o homem. Às vezes lá no condomínio tem umas aves que elas secam completamente. Daqui a pouco, com as acácias, daqui a pouco, quando elas vêm com flores lindas. É um processo de transformação. Eu já estou caminhando para concluir, para nós rezarmos. Nos Estados Unidos, no ano 70, aconteceu que um pastor da igreja batista, não era católico, ele sai da sua vila, chama a sua esposa, pegou uma esposa maravilhosa como a minha, dócil, compreende que quando Deus chama, Deus chamou, Deus falou, e acabou. A única coisa que a minha esposa pergunta, a pressão, tomou remédio hoje? É a única coisa que ela quer saber. Se eu tomei o remédio, ela está com medo de ficar viúva. Tomou hoje, eu disse assim, melhor eu tomar logo que eu não tomei, eu já tomo logo, tomei, é assim que eu faço. Aí eu demoro um pouquinho quando eu vejo, espera aí, vou primeiro tomar, vou dar a resposta, né? Tomei, acabei de tomar. Porque uma época quase que eu ia embora, o sinalzinho ficou aqui, o coração. Ó. Então, de repente, esse pastor conversou com a esposa e disse, olha, eu quero sair dessa cidadezinha, dessa minha vila, eu quero ir para Nova York. Para Nova York, eles não se preocupem não, vocês vão ficar, eu vou só. Deus falou comigo. O que é que Deus disse a você? Deus disse para mim que eu pegasse a Bíblia e eu fosse para o gueto de Nova York. Vocês sabem que aqui no Brasil tem, não vou citar cidades, porque violência hoje está em tudo quanto é lugar, as gangues. Então, Nova York, nos anos 70, isso era muito forte. Eles dominavam, inclusive, no mundo da polícia. A polícia tinha medo de enfrentar eles. Então, quando as gangues estavam, as polícias tinham medo de ir lá. Eles só iam raras vezes, quando se juntava, convocava batalhões, isso eles iam. Mas muitas vezes, quando eles começavam a brigar, a polícia só chegava num saldo final, quando havia mortos e muitos feridos.
Isso é conhecido nos anos 70, nos Estados Unidos, isso faz parte da história americana. Então o pastor vai com a Bíblia na mão, com o carrinho velho, e faz o que Jesus mandou fazer. Vai evangelizar os drogados. E ele foi. Quando chegou lá a primeira noite, ele ficou olhando o movimento deles. Aí deu uma voltinha, quando chegou o carro dele, o pneu já estava fora, retrovisor, os drogados levaram tudo para vender por droga, né? Consumir droga. Quando ele chegou, um estava arrancando o capuz do carro. Ele disse, pelo amor de Deus, pare, o que é isso aqui? Uma vez ele estava dormindo, pegou outro carro, estava dormindo, acordou, ele estava arrancando tudo do carro dele. Ele ficou sem nada. Mas ele tinha uma arma na mão. Qual era a arma que ele tinha? A Bíblia. Então ele começou a evangelizar. Ele não tinha grandes sermões, grande discurso. Ele dizia a palavra que é mais usada por mim e por muitos missionários da obra de Maria. Já recebi ligação do governador, do Papa, de amigos, de Felipe ligar, Paula ligar, Padre Zona ligava. Todo mundo que liga para mim, eu digo, Jesus te ama, Deus ama você. Não é assim? Então, esse pastor, ele dizia, Deus ama você. Jesus te ama, Deus te ama. Era o que ele dizia. Isso começou a incomodar muito os drogados. Mas os drogados chegavam para brigar e ele chegava no meio deles. Deixa eu dizer uma palavrinha antes de vocês brigar. Eles ficavam rindo dele. Eu quero dizer para vocês que Deus amou de tal maneira o mundo, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele que não pereça, que tenha a vida eterna. Deus ama vocês, do jeito que vocês estão. Mas eu tenho que dizer para vocês que Deus ama vocês. Eles ficavam rindo, começavam as brigas. Para encurtar a história, porque vocês precisam ler esse livro e vocês precisam ver esse filme, que é emocionante. Todas as vezes que eu vejo o filme, eu choro. Porque ele tem a ver completamente com a minha história de vida e com a obra de Maria. Então, ele nessa linha de evangelizar, dizer que Deus ama, ele começou a minar o ambiente. Quando tinha alguém que estava ferido no chão, ele amava, colocava nos braços, rezava. Então ele conquistou. E a primeira convertida de verdade foi uma mulher. E ela era a amante, a bela, de quem? Do chefe da gangue. Então ele levou ela para a igreja. Ele já tinha trazido a família. E ela cantava bonito. Ela cantava lindo demais. Depois, aí ele foi minando. E foi pegando um molequezinho, que era aquele que levava a droga. Pegou o garoto para ele. E o garoto dizia tudo o que ia acontecer a ele. O garoto era um entrega. Eles vão brigar hoje. Ele ia para lá. Olha, mas cuidado. O Nick, que era o namorado dela, ele disse que agora vai matar você. Ele disse que vai pegar agora, porque você levou a esposa dele agora, e que ela está com história de convertida nada, eu quero estar com ele. E resumindo tudo, porque é linda a história, aí eles terminaram de brigar, e o pastor chegou, ficou só olhando aquela cena, e aí o Nick estava cortado aqui, cortado, sangrando muito, e a esposa dele foi até ele, disse, Nick, pelo amor de Deus, pare com isso, Deus ama você. Você é uma louca, você ficou louca de verdade. Eu gostava mais de você quando você era drogada. Essa história de Deus ama você, esse pastor enfeitiçou você, ele também é louco. E ela ficou chorando muito. Aí o pastor chegou. Nick, deixa eu tomar conta de você. Não toque em mim. Você é um feiticeiro. Não toque em mim. Saia para lá. Nick, eu tenho que dizer para você. Deus ama você. Não venha com essa que Deus me ama. Ele puxou o punhal. Por isso que o nome do filme é A Cruz e o Punhal. Ele puxou o punhal e botou para ele. Você sabe quem sou eu? Eu sei, Nick, quem é você. Mas eu quero dizer para você, Nick, que eu não tenho medo de você. Você é um louco. Não há ninguém em Nova York que não tenha medo de mim. Você não sabe quem sou eu.
Não, Nick, eu tenho que dizer, eu não tenho medo de você, porque eu sei que Deus ama você, e Deus quer muito entrar na sua vida. Não me fale mais isso, porque eu agora vou pegar o punhal. Eu já dei na sua cara uma vez, você não aprendeu. Nick, aquela tapa que você me deu, eu disse ainda mais forte que Deus amava você. E você quer fazer o que comigo nesse punhal? Eu agora vou pegar o punhal, vou cortar você de pedacinho, de cima a baixo. E todos os pedaços que eu pegar agora, seus, com seu sangue, eu vou espalhar em todas essas ruas de Nova York, para as pessoas saberem que realmente quem sou eu. E disse, Nick, faça isso, por favor. E cada pedacinho que você cortar de mim, todo o meu sangue que você derramar nas ruas de Nova York, vai servir para você entender como Deus ama você. Você é louco mesmo, saia de longe de mim. E ele foi embora. Mas num grande dia, eles resolveram todos ir para a igreja do pastor. E o pastor acreditou que Deus tinha feito o milagre. O pastor acreditou, nossa, a cruz venceu o punhal. Ele preparou os músicos, chamou os amigos dele, pastor, e todo mundo veio para a igreja. E a primeira gangue chegou. Eu chamei, inclusive, o Nick para os 30 anos da obra de Maria, ele não pôde vir. Vamos ver se ele vem agora nos 35 anos. Ele é pastor, mas ele é muito aberto ao ecumenismo. E chegou a outra gangue também. E o pastor arrumou o Novo Testamento para dar a todo mundo, Bíblia para todo mundo. Então, começou o culto. E eles começaram a cantar, a louvar, a pular e tal. Aí uns outros aqui se convertiram, leu o texto do Evangelho. Ah, meu nome está na Bíblia, Davi. Olha meu nome na Bíblia. E começou. E o pastor achou que ali eles estavam aceitando o Evangelho. Não era. Eles tinham convocado todo mundo para que a briga naquele dia fosse no culto. Por isso que todo mundo veio. Então, quando estava tudo, um olhou para o outro e disse, agora é. Então, eles começaram a se preparar para a briga. E quando eles entenderam que era tarde, começaram a fugir todo mundo. E o pastor, sem saber, fazendo desesperado, ele apenas olhou para o céu. E disse, Senhor, eu agora te peço apenas um milagre. Porque agora o massacre agora é notícia. Quando ele disse, eu apenas não posso fazer nada, eu apenas quero um milagre. O chefe da gangue, quando pegou o punhal para ir atacar o Nick, ele apenas segurou o braço dele, que abriu assim as mãos dele, derrubou ele no chão e disse, eu não quero mais isso para mim. E aí, parou, todo mundo parou a briga, e aí houve uma conversão em massa, e aí nasceu o desafio jovem, que está espalhado no mundo inteiro. O que é que isso tem a ver com o dia de hoje? Tem a ver sim, porque eu venho de uma família de 14 filhos, significa que eu tenho 13 irmãos. E meu pai e minha mãe foram maravilhosos. O meu pai e minha mãe eram queridíssimos pela sociedade. A minha casa era a maior casa da vila. Porque na minha casa tudo era público. As panelas eram grandes para dar comida a todo mundo. Meu pai foi a primeira pessoa que colocou energia, água, tinha telões de cinema para todo mundo que não tinha pudesse ver jogo, ver coisa de televisão. E nós éramos praticamente pobres. Eles eram tidos como ricos, porque ele era realmente um bom comerciante da arte da marcenaria. Eu venho de uma família de artistas, basta olhar essas imagens aqui na Canção Nova, no santuário, grande parte é um irmão meu que faz, então é de família de artista. Então, a minha casa, o meu pai, todo mundo que precisava, eles ajudavam. Mas eu cresci sem uma prática de fé católica, de viver na igreja, de rezar. Eu não sabia fazer nenhum tipo de oração. Então, eu vim morar muito jovem em Recife. Quando eu tinha 14 anos, eu saí do interior e vim para a grande cidade. E na Universidade Católica, Assis também conheceu essas jovens, começou um grupo de oração. E eles leram um livro, colocaram esse filme, A Cruz e o Punhal,
E esse grupo de jovens começou a evangelizar nas praças. Começaram a evangelizar bastante na Universidade Católica. E eles fizeram uma vigília em 26 de maio de 1985, numa igreja na minha cidade, dedicada a São Francisco de Paula. Nesse sábado, porque eu sempre saía, sexta, sábado e domingo, era raríssimo o final de semana que eu não saísse pelo menos 2 dias, e o sábado e o domingo. Eu já morava só. Meus irmãos, todos saíram cedo, moram fora do Brasil, vieram morar também na capital. Todo mundo seguiu a sua vida muito rápido. Da família da minha esposa também, ela veio cedo. Então, na nossa casa, rapidamente, todo mundo buscou melhores condições de vida fora, uma cidade grande como a cidade de Recife. Então, eu morava sozinho. Há muita coisa que eu sei fazer na vida. Manda lavar prato, que eu sei lavar prato. Manda enxugar, que eu sei enxugar o prato. Mas se mandar eu cozinhar, pode sair da cozinha. Pode sair, porque não vai dar certo. Eu não sei nem instalar um ovo. Basta dizer que eu não sei, vocês vão agora entender que eu não sei mesmo. Porque o meu arcebispo, que acabou de se aposentar, ele está comigo na África, num grupo de bispos. E nós passamos o dia na África, tudo é muito intenso. Então a gente chegou muito cansado. Vamos dormir, vamos comer uma laranja, tomar uma laranja, uma fruta, tal, um cafezinho, um chazinho. Eu disse, quem quer laranja? Um pegou uma maçã. Eu quero café, eu quero chá. Deixem que eu vou servir vocês. Eu, chazinho, café. Daqui a pouco, todo mundo, com a mesma força que colocou o café para dentro e o chá botou para fora. Gilberto, pelo amor de Deus, o que é que você fez? Eu disse, eu botei açúcar. Não, você botou sal. Eu botei sal, prova aqui. Tudo branco, o sal e o açúcar tudo fininho. Era sal, no açúcar, lugar no café, no chá. Eu botei sal, hoje mesmo ele tirou onda. Gilberto é bom para tudo, mas para servir cafezinho ou chá, não mande não, por favor. Eu também não sei passar ferro em roupa. Não. Se eu botar, o ferro fica dentro da camisa. Então, eu não passo. Então, eu sempre tive uma tia minha, que é conhecida na comunidade, está sempre no nosso encontro, que lavava, passava minhas roupas. E nesse sábado, quando eu fui me preparar para sair, de repente, a roupa mais preparada, arrumada, que eu achei que combinava, estavam sujas. E eu fui na casa dela, ela ficou surpresa quando eu cheguei. Estou aqui num dia de sábado, eu contei para ela, olha, choveu e a roupa não enxugaram. Eu disse, não, enxuga no ferro, eu começo a dançar, tal, e dá certo. E deu. Quando eu volto, eu já encontro o grupo de jovens carismáticos se preparando para rezar. E aquele grupo de jovens que estavam ali, eles tinham visto o filme, eles tinham lido o livro, a cruz e o... Então, eles não poderiam ver alguém que já ia o quê? Pegar. Eu apenas, na primeira porta, quando eu estou apenas observando, eu percebo que elas estão olhando para mim. E o que é que elas pregavam? As palavras de misericórdia. Um homem tinha 100 ovelhas, o dracma perdida, filho de volta para casa, o grande banquete. Deus não faz exceção de pessoa, Deus ama todos. Aí, lançando o querigma, quando eu percebi que elas me olharam, eu apenas afastei um pouco. Faz 3, 4 meses que uma delas estava lá em casa. Então, quando eu apenas dei uma viradinha para ir embora, daqui a pouco chega 3 junto de mim, eu tomo aquele susto. Parecia que era um assalto. Você está assim, de repente alguém chega, quer assaltar você, poxa vida, vou ficar sem celular agora, sem a carteira, sem a aliança, e olha lá, hoje até sem a vida, não é assim? Que ele não respeita nem a vida. Então elas chegaram junto de mim, e o que é que elas me disseram? Jesus te ama, Deus ama. Deus ama. Vamos aplaudir essa palavra, Deus ama você. Foi a palavra que mudou completamente a minha vida.
lindas, porque ela ainda hoje, as outras faz anos que eu não vejo, mas essa hoje ainda é muito bonita. E ela fala, amigo, Deus ama você. E quando ela disser, Deus ama você, Deus quer entrar na sua vida. E me convidaram para entrar. Eu disse, não, eu não vou. Eu estou indo para uma festa de aniversário. Não era, eu ia para o Capim Verde. O nome já está dizendo tudo. Não precisa mais entrar em detalhe. Eu ia, o matutino da cerveja, do bar de final de semana, para mim isso era a vida que eu tinha que viver e não tinha outra vida. E para mim não tinha nada errado nisso. Porque eu não era de droga, de violência, de nada. Mas era a vida tradicional nossa. Não só minha, como de todos meus irmãos. Então, de repente, elas insistem. Eu era bonito, hein? Disse que eu tenho um neto que é um príncipe. O meu neto é um gato. Aí eu fico feliz, parece com você. Eu disse, poxa vida, parece comigo mesmo. Nada parece, é com a mãe. Parece com a mãe. Eu sou sincero com a avó. Quando querem me agradar, parece com você. Eu disse, então eu sou um príncipe, porque diz que ele é um príncipe. Mas ele é um gato mesmo. Hoje chegou no meu escritório derrubando tudo. Tudo. Se o papagaio ali hoje, que a gente foi ver, fica com raiva quando a dona dele se arruma, ele fica abusado, imagina o neto. Quando eu não estou, ele fica abusado. Quando eu demoro de chegar, está meio arisco comigo, olhando para mim assim, você anda demais, você não para de avião. O problema agora, Felipe Paulo, que ele agora aprendeu no avião, agora, só quer agora andar de avião. Com 9 meses é pau, né? Já está no DNA. Mas para encurtar a história, eu era vaidoso. O sapatinho tinha que ser verde, se era preto, tinha que combinar com a calça, não podia ser calça social de maneira nenhuma. A sandália tinha que ser, a camisa, nada de social, era uma camisa de malha, o cinto tinha que combinar. Eu ia para os Estados Unidos, para Petrópolis, São Paulo, eu ia comprar roupa, porque eu também tinha loja. Então eu andava sempre, o meu cabelo era longo, para quem não tem nada hoje é pau, né? O cabelo era longo, vaidosíssimo. Bigode. Então, de repente, elas convidaram para eu entrar, mais insistente. Eu disse, eu vou entrar. Fiquei no 6º banco. A Canção Nova foi lá uma vez filmar, nos 25 anos. Qual foi o lugar? Eu sei. Foi exatamente aqui, nesse lugar que eu sentei. Então, eu fiquei ali, canta, reza. Não é assim que vocês fazem? Levanta, senta. Eu cheguei ali por volta de 11 da noite. Levanta, senta, levanta. Senta, levanta. Daqui a pouco eu sentei. Ai, vou sentar. Levanta, senta. Eu pensei, cheguei ali umas 11 horas. Eu disse, deve ser meia-noite. Quando eu olhei, não era. Era 6 da manhã. Passei a noite toda e não havia percebido. Amém? Vamos aplaudir o Senhor por isso. Quando eu saí dali, eu já entendi que quem nasce da carne é carne, e quem nasce do Espírito, necessário vos é nascer de novo. A primeira coisa, eu cortei o cabelo. Mudei os discos que eu tinha, as músicas. Joguei fora tudo. A roupa, a forma de me vestir. As ruas que eu andava também mudaram. Os lugares que eu ia também mudaram. Meu pai dizia, ele agora ficou doido de vez. Religião não é isso não. Porque a gente muda completamente. Agora era de texto, não era mais nem no bolso, era no pescoço. Parecia um frade. Mas mais do que tudo, queridos amigos, você que está em casa, eu mudei minha mente. E eu mudei o meu coração segundo a fé. Me apaixonei loucamente por Jesus Cristo. E eu fiquei 5 anos diretamente dentro da igreja. Todo mundo dizia, vai ser padre. Eu disse, não é isso que eu quero. Eu quero seguir na igreja, gostando do que eu estou fazendo. Conheci a Canção Nova e descobri que esse estilo de vida que a Canção Nova vivia me agradava. E eu pensei, é isso que eu quero para a minha vida. Se existe isso que é a Canção Nova, então isso aqui é o céu, é o que eu quero. E assim nasceu a obra de Maria. O que é necessário fazer para nascer de novo? Primeiro é desejar.
A gente precisa querer ser uma pessoa nova. O primeiro passo que a gente tem que dar é dizer: eu quero ser uma pessoa nova. Eu quero ser batizado no Espírito Santo. Eu quero ter essa experiência na minha vida. Depois o apóstolo Pedro disse: tem que se arrepender. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Tudo eu mudei completamente. Eu mudei as ruas, as amizades. Uma das graças maiores que Deus fez na minha vida foi procurar ser coerente. Foi também a graça da perseverança. Vocês sabiam daquelas pessoas que estavam, cerca de 30 jovens comigo, eu não conheço um que perseverou. As que me evangelizaram, elas estão na igreja, mas elas não estão mais na renovação carismática católica. Parece que aquela noite, aquela noite Deus reservou para mim. Essa história já vai fazer 40 anos que eu fui batizado no Espírito Santo. E até aqui me ajudou o Senhor. Como diz Padre João, aguenta firme. Nós precisamos aguentar firme. Mas a gente precisa deixar o pecado de lado. Não se pode colocar o vinho novo em odres velhos e etc. Nós não precisamos, não podemos estar servindo a Deus e estar no mundo. Nós temos que decidir a quem nós queremos seguir. Então a gente precisa romper com o pecado. Depois que a gente romper com o pecado, a gente tem que querer Jesus para a nossa vida. A gente tem que querer Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida. E depois desse passo, a gente também começa a rezar em línguas. É muito interessante a questão da oração em língua. Muitas pessoas não entendem, porque eles querem uma explicação na razão. Tem que explicar com o coração. Eu poderia dizer tanta coisa, eu vou dar para vocês só um exemplo. O meu neto, ele não fala, ele faz barulho, ele emite som. Como é que o som não fala? Se eu der um grito aqui, você pode dizer: poxa, que Gilberto está doente. Se eu gemer aqui, você pode dizer que eu estou doente. O sorriso expressa, até o dedo polegar expressa. Trovão, que é mostrar vem chuva, relâmpago. O som emite, sim, mensagem. Pois o meu neto, ele faz barulho. A minha filha diz: ele está com um sono. Ele está doente. No sonzinho que o meu neto. Ele está com manha. Isso é manha. Ele está com sede. A oração em língua, o apóstolo Paulo disse, é um gemer de expressões de necessidade que a gente não entende. E a gente não precisa entender. A gente precisa fazer. Porque é só Deus que entende. É como só a mãe que entende. Só a mãe entende o gemer, o barulho do filho. A mãe entende até o olhar do filho. Mesmo se ela não está vendo, ela consegue sentir à distância se o filho está bem ou não. É assim. Imaginamos Deus. Então vamos ficar de pé. Porque necessário vos é ser batizado no Espírito Santo. Então você que está aqui, você também que está em casa, vamos desejar, vamos querer, vamos pedir. Porque pedir e recebereis, buscai e acharei, batei e vos será aberto. E outra coisa muito interessante, essa graça de ser batizado no Espírito Santo, ela só se dá uma vez. Uma vez. Uma vez acontecida, ela é para sempre. Mas elas podem ser renovadas a cada dia, a cada manhã. Dizia muito bem isso Padre Jonas. Nunca é suficiente a gente ter o Espírito Santo. Quanto mais a gente se entrega, se doa, mais ele vem sem medida. Então vá a Deus agora como uma criança. Inclusive está no Evangelho isso. Quem vem a mim tem que vir como uma criança, porque delas precede primeiro o reino do céu. Isso você precisa entender. Venha a Deus com o coração. Venha a Deus sem reserva nenhuma. Por isso levante bem suas mãos. Nós vamos agora levantar bem nossos braços. Eu vou fazer uma breve oração por você. Porque o Espírito Santo estará aqui. Esse lugar aqui foi sempre o santuário do Espírito Santo. Por isso estará aqui o santuário da misericórdia. Porque o Pai
nos ama. A misericórdia e o amor do Pai chega até nós através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho sendo derramado em nossos corações. Espírito Santo, tu estás aqui. Nós podemos sentir teu mover em nós, através de nós, nos que estão aqui, nos que estão em casa. Espírito Santo, nós estamos aqui como pedinte, como alguém que precisa muito. Tu és a promessa do Pai cumprida no meio de nós. E tu prometestes: derramarei sobre vós o Espírito Santo. E nós pedimos para aqueles agora que estão desejosos, para aqueles que agora estão em casa, estão dizendo no seu coração: eu quero essa experiência, eu quero renovar essa graça dentro de mim, eu quero voltar de novo, porque necessário vos é também voltar de novo, recomeçar de novo, porque diz a palavra de Deus em Apocalipse: o que eu tenho contra ti, a queixa que eu tenho é que tu esfriaste, tu arrefeceste no primeiro amor. Então nós pedimos agora também por todos aqueles que precisam reacender de novo, recomeçar de novo, e só o Espírito Santo pode fazer isso. Sem o Espírito Santo a gente não consegue caminhar, a gente não consegue vencer o pecado. Sem o Espírito Santo a gente não consegue se apaixonar por Jesus Cristo. Romanos 10, 9 seguinte diz: sem o Espírito Santo a gente não consegue nem chamar Jesus Cristo de Senhor. E a condição para que Jesus Cristo seja o Senhor, o absoluto, aquele que governa, que determina em nossas vidas, nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Dai a nós um novo desejo, dai a nós um desejo de começar de novo. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Pai Santo, Pai querido, dai a nós uma nova sede de Ti, da Tua palavra, de buscar os sacramentos, de ser santo, de amar a Virgem Maria. E esse caminho nós não podemos fazer sem o Espírito Santo. Por isso vem sempre, Espírito Santo, faz nós tabernáculo, cenáculo, como Tu fizeste sobre a Virgem Maria. Nós te pedimos agora, vem e vem cantando. Pegue no seu braço e cante isso. Vem Espírito Santo, vem, vem, vem. Vem Espírito Santo, vem, vem. Vá clamando isso. Vem Espírito Santo, vem, vem. Vem Espírito em verdade eu te digo, que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Todo mundo cantando, você também que está em casa. Em verdade eu te digo, quem não renascer da água e do Espírito, não entrará no reino de Deus. Mais uma vez, em verdade eu te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Em verdade te digo, em verdade eu te digo, quem não renascer da água e do Espírito, não entrará. Com toda a força, peça, vem Espírito. Por isso vem, Espírito Santo, vem. Vem Espírito Santo. E você está em casa, porque eu não sei dizer quem estará aqui que é ou não batizado do Espírito Santo, porque você sabe, a gente sabe os frutos, nós sabemos
se o homem velho está morrendo ou não, para nascer o homem novo, como o exemplo que eu dei da natureza, da borboleta e etc. Mas possivelmente, quase todos que aqui estão, nesse rincão, já viveram a experiência. Mas talvez muitos que estão em casa ainda não viveram essa experiência. E é para você que eu quero falar agora. Você não tem ideia do que Deus já fez na Canção Nova e através da Canção Nova. Você conhece muita coisa, você vê muita coisa na televisão, mas compreensão exata você não tem. Assim também é da obra de Maria. Você não tem ideia do movimento do Espírito Santo nesses 44 países, nesses quase 6 mil missionários do mundo. Você não tem ideia. Mas a graça maior que o Espírito Santo fez foi ter feito com que eu e Salomé perseverássemos e fôssemos fiéis até este momento. E a Bíblia diz que o Senhor que chamou será fiel para cumprir todas as promessas feitas. Então a graça da fidelidade é muito importante. Peça agora a graça da fidelidade a Jesus Cristo, da fidelidade a seus ensinamentos. E para isso você precisa do Espírito Santo. E nós vamos cantar em línguas. Você que está em casa, saiba disso, ninguém imita ninguém. Essa oração não existe isso, porque a comunicação é individual. Deus se comunica com cada um pessoalmente. Por exemplo, quando eu visitei o Padre Jonas, ele disse que estava com câncer no sangue, naturalmente, com a maior fé do mundo, a maior confiança no mundo, sem perder a paz. Mas muitas vezes uma pessoa que está com câncer reage: ah, Deus me abandonou, porque essa doença eu estou sofrendo muito, estou com depressão, estou angustiada, estou angustiado. Então a necessidade de cada um é diferente, a forma de cada um reagir diante de uma dificuldade, de um problema, de uma enfermidade é diferente. Então Deus ora, o Espírito Santo age com a oração em língua, com cada um diferente, porque é o Espírito Santo que ora em nós, que vem auxílio às nossas fraquezas, como diz Coríntios, e às nossas necessidades. Então você vá apenas soltando a sua voz, deixe o som vir do coração, de dentro para fora, até como uma criança mesmo, pode dizer aleluia, pode emitir o som, amém. Pode dizer: eu me entrego, eis-me aqui. Eu não compreendo muita coisa, mas eu digo sim. Vá dizendo sim. E deixe o som vir atrás de você. Deixe o som, o gemer vir do coração. Porque não sabemos orar como convém. Não sabemos dizer a Deus verdadeiramente as nossas necessidades. Por isso nós precisamos que o Espírito Santo venha. Solta a sua voz. Nós queremos ouvir a sua voz. Vá cantando no Espírito. Força. E levante bem seus braços. Isso apenas é um passo que a gente dá para frente quando uma criança começa a dar os primeiros passos. Às vezes até se mexendo um pouco, quase caindo, às vezes cai, se levanta. Assim também é nós na nossa caminhada espiritual. E essa força que nós precisamos é do Espírito Santo. Que Ele nos dê a graça da perseverança. Que Ele nos dê a força para a gente seguir a nossa estrada de fé. E agradeça ao Senhor. Vá dizendo: muito obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque eu recebo hoje esse convite teu. Obrigado, Espírito esse convite para que eu possa seguir a minha caminhada de fé. E eu preciso de Ti. Eu preciso contar com a Tua ajuda, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. E nós também queremos contar muito com a presença e o auxílio da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora agora e na hora de nossa morte. Amém.